Infelizmente, hoje, Marechal Deodoro voltou a registrar um óbito por meningite, acendendo o sinal de alerta lá na cidade. A vítima, identificada pelas iniciais RS, de 45 anos, residente da Praia do Francês, morreu na unidade de pronto atendimento, na UPA. A informação que nós recebemos é que esse paciente apresentou um quadro de meningite por Streptococcus, uma infecção bacteriana que atinge as meninges. Eu vou trazer o nosso Louvre da Notícia, o Douglas França, ao vivo agora, para que o Douglas possa falar sobre isso, falar sobre esses tipos de meningites que costumam evoluir rapidamente, porque é uma doença que evolui muito rápido se o atendimento não for preciso e também célere, né, Douglas? Boa tarde, amigão. Boa tarde, Wilson, para você e a todos que nos assistem. Isso mesmo, olha, a infecção bacteriana, ela provoca uma inflamação intensa nas membranas que protegem o cérebro e a medula espinhal. Por isso, se não for identificada de maneira imediata, a doença evolui, como foi nesse caso, né, que aconteceu aqui em Marechal Deodoro. Tem que ficar muito ligado, tem que ficar muito atento. Qualquer sinal que surgir, já tem que procurar o médico. Como você falou, Wilson, a vítima tem 45 anos e ela deu entrada aqui nessa UPA em Marechal Deodoro 2 vezes, né? No domingo e na segunda-feira. Na primeira vez ele teve diagnóstico de crise de ansiedade. O segundo diagnóstico foi de sepse por broncopneumonia, né? Sepse de foco pulmonar. Mas era meningite, a doença evoluiu de forma rápida e infelizmente ele não resistiu, né? Morreu, veio a óbito. Por meio de nota, a prefeitura lamentou a situação, né? Está prestando aí apoio aos familiares, né? Se solidarizando com os amigos e reforçou que não se trata de meningite meningocócica, que é aquela que é transmissível, né? De alta transmissão. Por isso que não há necessidade de tomar qualquer medida profilática, né? Para evitar aí o contágio. Mas, infelizmente, essa situação voltou a acontecer aqui em Marechal Deodoro e uma vítima que não foi ainda identificada, né? Não foi divulgada, né? De 45 anos, infelizmente não resistiu à doença e morreu após dar entrada 2 vezes nessa UPA aqui. A gente ainda vai seguir falando sobre esse assunto nessa edição do Fica Alerta, viu, Wilson? Perfeito, Douglas. Sabe uma coisa que me assusta quando você fez o relato aí? É de que o primeiro atendimento foi dado, então, pelas pessoas que atenderam essa vítima, de que a pessoa estaria com pânico, não é isso? Com crise de ansiedade. Uma pessoa que está num momento difícil como esse, quer dizer, nenhum exame é feito, apenas é de olho, então não precisa nem para a UPA. Era só ficar, então, a telemedicina, né? Enfim, que você está vendo a pessoa de longe. Se uma pessoa procura e está numa situação complicada, numa doença extremamente perigosa como é a meningite, seja essa Streptococcus ou seja a outra que é transmissível, que é muito mais agressiva, enfim... Douglas, é difícil a gente tentar entender como é que se faz um diagnóstico assim por cima de crise de ansiedade, hein, Douglas? Exatamente, porque são sintomas muito específicos, Wilson. Então, tudo isso tem que ser levado em consideração na hora da consulta, né? Como você falou, é inadmissível, não dá para entender, né? Um diagnóstico ser feito de uma maneira tão superficial, né? Que infelizmente aí acabou culminando na morte dessa pessoa. Então a gente fica se questionando se ela tivesse recebido o diagnóstico correto, o atendimento correto, até porque ela não entrou uma vez apenas aqui, não foi apenas uma entrada, né? Ela veio até a UPA 2 vezes, né? Infelizmente não resistiu e morreu. São esses questionamentos que ficam e a gente ainda volta a falar sobre esse assunto nessa edição, Wilson. Perfeito, Douglas. Mais uma vez, muito obrigado pela sua participação. E como você bem disse, é o olhar preliminar, quer dizer, sem antes prestar atenção no que as pessoas vão. Ninguém vai para a UPA porque não tem o que fazer, gente. As pessoas que vão procurar a UPA vão porque estão doentes. Alguma coisa precisa acontecer. Para isso é que são feitos os exames. O Douglas volta daqui a pouquinho ainda falando sobre esse assunto e sobre outros assuntos também importantes aqui no nosso Fenômeno Fica Alerta. Vamos voltar agora a falar com o repórter Douglas França, porque ele está nesse exato momento em Marechal Deodoro, ao vivo, onde foi registrado um óbito por meningite. A vítima foi identificada pelas iniciais RS, de 45 anos, que reside ali na Praia do Francês. E o que a gente quer saber, Douglas, quais são as medidas tomadas pela Secretaria de Saúde da cidade aí de Marechal Deodoro em relação a esse caso, ao atendimento e tudo isso que nós narramos agora há pouco?
Olha, Wilson, a secretaria vai investigar o que de fato aconteceu, né? Se houve ou não algum equívoco, alguma negligência ali no atendimento. As investigações vão começar. Eu estou aqui com o secretário de Saúde aqui de Marechal, Antônio Soares. Secretário, bem-vindo ao nosso telejornal. Boa tarde para o senhor. É isso mesmo que vai acontecer, né? Diante desse fato, a secretaria vai investigar de fato o que houve, se houve ou não negligência nesse atendimento. Boa tarde, Douglas. Boa tarde, telespectadores da TV Pajuçara. Isso mesmo, né? O compromisso da Secretaria de Saúde, tá certo? É levar a saúde, prestar um serviço adequado à população, e não vai ser diferente no caso de um óbito que aconteceu na UPA. E segue, obviamente, prestando todo o apoio, né, aos familiares das vítimas. Estamos à disposição para todas as informações, tá certo? Faremos a apuração necessária, tá certo? Para que haja realmente a elucidação desse caso. Agora, secretário, falou em meningite, muita gente já começa a ficar com medo sobre esse caso. O que é que pode e deve ser dito aqui para a população de... É importante, Douglas, esse momento para a gente explicar para a população e tranquilizar a população. O que é que a gente tem que entender? A meningite é um processo inflamatório de um conjunto de membranas que reveste o sistema nervoso central. Na grande maioria das vezes, a meningite é causada por um processo infeccioso, que pode ser por uma bactéria, por um vírus, protozoário, fungos. E dentre as bactérias, tá certo? O que vai definir o procedimento, tá certo? E o tratamento vai ser qual tipo de bactéria. O que nós tivemos na UPA ontem de um óbito foi através de uma bactéria chamada de Streptococcus pneumoniae, ou seja, é uma bactéria que faz parte até da flora da via respiratória de muitas pessoas, e que esse paciente deu entrada na UPA apresentando um quadro de pneumonia. Tá certo? Infelizmente, ele evoluiu para um quadro de meningite, tá bom? Então, é tranquilizar a população para dizer que não foi um caso de bactéria, né, Neisseria meningitis, ou que é aquela meningocócica, que realmente tem que ter medidas profiláticas, né? Esse tipo de bactéria é uma bactéria que tem um baixíssimo risco de contágio, tá certo? Não precisa fazer profilaxia, fazer barreira de circulação. Então, a gente está tranquilizando a população de Marechal Deodoro, porque não está circulando a bactéria causadora de meningite no nosso município. Certo, e dado essas orientações para acalmar a população, né, diante desse fato, a questão, né, sobre o atendimento, né, foram 2 entradas que essa vítima teria dado na UPA, né, uma na segunda, no domingo, e outra entrada na segunda-feira, né, com diagnósticos diferentes. Como eu falei, como a gente começou a falar no início, tudo isso ainda vai ser investigado. Isso, essa questão da conduta, né, dentro da unidade, né, de pronto atendimento vai ser investigado, né? A gente precisa levantar, apurar com a equipe médica que fez os atendimentos, avaliar os prontuários dessas entradas, e a Secretaria de Saúde está empenhada em fazer essa elucidação desses casos. Ok, muito obrigado, secretário, pelas informações. Então é isso, Wilson, a gente vai seguir acompanhando, né? Como o secretário falou, esse caso vai ser investigado, se houve ou não ali algum tipo de equívoco, né? Alguma falha na abordagem, no atendimento, tudo isso vai ser apurado pela Secretaria de Saúde e, claro, a gente vai seguir acompanhando sim. E fica também as orientações aí para a população, né? Não alarmar, não se desesperar, como o próprio secretário falou para a gente agora. Eu volto com você. Perfeito, Alain. Primeiro, agradecer ao secretário pela disponibilidade e também pela informação de trazer e também de buscar a apuração. Isso é que é muito importante. E é o que todo secretário tem que fazer mesmo, a procurar saber o que é que aconteceu na última ponta para poder entender e para que outros casos não aconteçam da mesma forma. Obrigado, Douglas. Obrigado ao secretário também. O Douglas volta daqui a pouquinho com mais informações. Bom, pelo menos aquele alarme que talvez algumas pessoas criaram, colocam na rede social, ainda está circulando e tal. Enfim, é o Streptococcus, que é uma bactéria que, inclusive, existe na garganta das pessoas, no estado respiratório, e ela aconteceu que desenvolveu por uma pneumonia, e da pneumonia isso evoluiu para uma meningite, como disse o próprio secretário. Bom, mas é importante saber o primeiro atendimento. Por que aconteceu, o que é que houve, por que não fizeram um exame de sangue, por que não foi detectada essa infecção. Vamos procurar saber e vamos acompanhar de perto, tá bom? Muito bem.